Gratidão, muito feliz por estar aqui. O tema que eu escolhi hoje para a gente conversar é sobre os materiais e técnicas escolhidas para o paciente dentro do processo arte-terapêutico, né? Porque diferente de uma aula que a gente aprende alguma técnica, a arte-terapia ela não está preocupada em técnica, ela está preocupada em autoexpressão, em criatividade, sem ter preocupação com uma técnica, como fazer o passo a passo, que nem uma aula de pintura, que a gente vai para aprender efeitos da tinta, por exemplo, da tinta óleo, que existe como a gente fazer texturas, a gente vai para aprender técnicas, ou numa aula de desenho, que a gente vai aprender como sombrear, como colocar luz, como colocar perspectiva. Na arte-terapia é diferente, a gente vai trabalhar com o criativo, a gente vai favorecer os materiais para o cliente, para que ele entre em contato com aquele material e ele crie. Só que diferente da aula de técnica, ele vai se expressar da forma que ele tiver vontade, né, com aquele material que for proposto. Cada material ele vai exercer uma função específica, ele tem uma propriedade terapêutica específica que trabalha dentro da gente. Então, como eu falei no primeiro vídeo, falando o que era arte-terapia, que não teria como falar de arte-terapia sem falar de um ser holístico dotado de corpo, de mente, do espírito, de sensações, de emoções, os materiais eles vão trabalhar eles vão ter uma propriedade específica para trabalhar, às vezes, as emoções, resgatar sensações. Então, cada material, ele vai exercer uma função específica dentro do processo. Então, quais são as possibilidades de materiais? Inúmeras. Existem os materiais artísticos, que a gente já está acostumado a ver, como giz de cera, lápis de cor, diversos tipos de tinta, guache, óleo, diversos materiais que a gente pode utilizar dentro do processo arte-terapêutico. Só que, como eu disse, cada um vai ter uma função específica. Ele vai trabalhar alguma parte dentro de nós que precisa ser trabalhada. Então, quem que vai direcionar o trabalho com o material? É o arte-terapeuta. O arte-terapeuta, ele estuda dentro da arte-terapia os processos, as propriedades de cada material, né? Primeiro, ele tem que experimentar em si, para saber quais são, o que ele trabalha certos materiais, né? Para ele poder sentir, para ele poder passar adiante. Existem materiais que eles vão trabalhar, por exemplo, diretamente as nossas emoções, que são as tintas, por exemplo. A aquarela, por exemplo, que ele tem um efeito de dissolver, ela é muito fluida, né? A aquarela é um material que a gente tem pouco controle sobre ele. A aquarela, para quem não lembra, né? Às vezes não sabe direito o que é, essa tinta que a gente tem que usar muita água para dissolver, né? Para colocar água e trabalhar no papel para ela ir dissolvendo. E é um material que, por exemplo, a gente não tem controle, né? Às vezes a gente precisa dissolver as nossas emoções. Então a aquarela vai ser um material muito bom para a gente trabalhar essas emoções, para entrar em contato com essas emoções. A tinta guache, né, que ela é uma tinta também fluida, ela é um pouco mais consistente do que a aquarela, mas que são materiais que vão estar ligados às nossas emoções. Então, dependendo aquilo que a gente, na parte do processo que a gente está, a gente vai oferecer para o cliente, para o paciente, materiais para lidar com as emoções. Dependendo, se ele está num pico alto, com um emocional muito abalado, com um sistema emocional muito quente, né, vamos dizer, aí a gente não pode entrar direto com uma aquarela, porque senão é mais emoção para lidar. Então a gente tem que ir
mesclando o uso desses materiais e vai ter a hora certa de lidar com as emoções. Então a gente tem que ir pisando aos poucos. Já a argila, né, que a gente pode utilizar também, ela tem uma propriedade mais sensorial, né? A gente trabalha as emoções, mas a gente tem um envolvimento tátil muito mais próximo, né? Diferente, por exemplo, da aquarela, que a gente tem um pincel para chegar, né, no material e o papel para deslizar. O nosso corpo é diretamente ligado com a argila, o que favorece a percepção tátil, né? A argila, ela também tem uma propriedade de relaxar, por ela ter uma temperatura fresca, né? Por a gente colocar as nossas emoções diretamente no material. Porém, ela também é um material delicado para ser trabalhado. O arteterapeuta, ele tem que ter o conhecimento de saber a hora de liberar esse material para o paciente, por ele trabalhar diretamente com o inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, né? Não que os outros materiais não tenham, mas a gente mexe muito com a ancestralidade quando a gente lida com a argila, né? Um outro material bacana para ser trabalhado é os fios, né? Toda vez que a gente trabalha com fios, a gente está trabalhando um pouco da função pensamento, porque a gente organiza, a gente acalma os pensamentos, organiza ideias, né? Porque a gente desenrosca, a gente enrola, a gente dá direção. Então, isso trabalha um pouco da função pensamento. Então, o arteterapeuta pode propor com os fios a criação de um olho de Deus, do filtro dos sonhos, mandalas com fios também, que nem essa que tem aqui, que também é uma forma de a gente trabalhar a função pensamento, porque a gente está organizando os fios, está tecendo, né, colocando direção nos fios. Então, a gente trabalha a função pensamento com os fios. É uma forma bacana de quando a gente faz um tricô, quando a gente faz um crochê, a gente direciona, a gente coloca força, né? Na hora que a gente pode apertar muito, quando a gente aperta muito, muitas vezes quando a gente está construindo o olho de Deus, dependendo da força que a gente coloca nas nossas intenções, a gente acaba quebrando. Então a gente tem que ter esse tato também, né, na hora de costurar, de mexer com os fios. Um outro material também, ou outra técnica bacana de a gente utilizar é usar o fogo na intervenção, né, junto com alguns materiais artísticos, como giz de cera, ou a própria vela, usando a cera da vela, né, em algumas técnicas. É muito bacana utilizar do fogo por ele trabalhar a função intuição, né? Então, às vezes, quando a gente tem um paciente que tem a função pensamento muito forte, ou a questão das sensações, ele precisa muito da visão, do toque, de escutar, como a sua função para relacionar com o mundo é a função principal, né? E não consegue escutar as suas emoções e a sua intuição, a gente utiliza o fogo, né? Para que ele entre em contato com a sua intuição. Então, uma técnica bacana é derreter o giz de cera, né? E utilizar o giz de cera derretido num papel, por exemplo. Então, quando a gente está trabalhando com fogo, a gente está trabalhando com intuição. Escutar essa voz que a gente às vezes não acredita ou nega, o fogo é uma forma de a gente entrar em contato com essa intuição. Enfim, existem várias técnicas, existem vários materiais que podem ser o suporte dentro do processo arte-terapêutico para conduzir esse processo de cura, de autoconhecimento, de pertencimento, de trazer para a luz as nossas sombras e organizar tudo isso, organizar a casa. Às vezes também o arteterapeuta, em vez de oferecer um material específico, ele propõe vários materiais
para que o paciente escolha o material que ele está com vontade de usar para exprimir as suas emoções, para trabalhar a sua criatividade. Bom, agradeço hoje o vídeo. Espero que vocês experimentem os materiais, entre em contato com vários materiais, para sentir que cada um, a propriedade de cada um, né, disso tudo que eu falei, mas sentir na prática isso tudo. Porque mais do que especular é sentir, né, o que cada material trabalha dentro da gente. Então, é importante o arte-terapeuta estudar muito, né, experimentar muito cada material, as técnicas com os materiais, para depois passar adiante. E para quem não conhece arte-terapia e que tem vontade de conhecer, eu brinco que a arte-terapia, perguntam para mim o que é arte-terapia, eu falo que tem que experimentar do doce para ver as mudanças que ocorrem internamente quando você entra no processo arte-terapêutico. Então, eu deixo o convite para quem quer conhecer o Ateliê Artes de Ser, que fica aqui no Tucuruvi, próximo ao shopping, 1006, na Avenida Tucuruvi 1006. E para quem não é de São Paulo, procure um arte-terapeuta na sua cidade, no seu estado, que deve ter existem muitos bons profissionais dedicados à arte, à cura pela arte. Então, agradeço, gratidão, namastê, beijo, até o próximo vídeo.